possamos estar totalmente presente para a nossa partilha, que possamos ter uma ótima noite. Obrigada, Felipe. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa partilha da carta A Cessação, oráculo védico, com nosso mestre Gaian, trazendo essa sabedoria para o dia de hoje. Como vocês sabem, é gravado, né? Foi combinado, então que a nossa partilha seja proveitosa. Gaian, por favor. Shiva Shambho, que sejamos todos envolvidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Hoje nós trazemos, dentro do nosso estudo do oráculo védico, a carta Nirvana, que é a cessação. O termo Nirvana é muito conhecido de todos, inclusive porque houve uma banda de rock que adotou esse nome, embora seja tão pouco compreendido o significado do termo Nirvana, que é uma expressão cunhada pelo próprio Senhor Buda, como a culminância de um processo, ou seja, todo o esforço metodológico do budismo visa levar o praticante a esse estado de nirvana. E o que é este nirvana? Antes de nós entrarmos no nosso oráculo, na nossa lâmina de hoje, nosso arcano de hoje, lembrar que todas essas cartas, elas foram inspiradas diretamente por esses mestres do amor e sabedoria, e elas fazem parte de um patrimônio desse grupo ou dos navidianos. Ela visa ser um suporte instrumental para autorreflexão e também para aplicabilidade em questões pontuais, funcionando mesmo como um oráculo. Por isso que nós nos propomos a estudar toda essa sequência, são 108 cartas. E por que 108? Porque, como as contas de uma japa têm 108 contas, porque esse número, que no somatório absoluto dá 9, e nós sabemos a importância do 9, esse 108 ele é um número que tem também um propósito espiritual. Então, passar pelas 108 lâminas ou 108 arcanos é como nós fazermos uma grande recitação de um grande japa mala ou de uma grande oração que visa a nossa iluminação. Então, essas lâminas, essas reflexões, elas são para os ouvidos que estão realmente buscando uma conexão e uma compreensão fora do comum, no sentido de não ser aquilo que de ordinário se apresenta. Nisso, ousamos dizer que são para pessoas qualificadas, não no sentido de serem diferentes ou especiais, mas no sentido de que tem uma autenticidade de busca, que realmente se propõe a fazer uma imersão para a autocompreensão
e a autorrealização. Então, é, de fato, uma jornada de compreensão, percepção e realização do ser. Ou, como diz a própria mensagem no card, é uma ciência da autorrealização. E, obviamente, que não são só os ouvidos físicos presenciais aqui que participam, pois, como o próprio Buda disse, se apenas uma pessoa atingir a iluminação, essa pessoa tem a potencialidade de iluminar o planeta inteiro. Então, Buda dizia, Gautama, Siddhartha Gautama, o Buda, dizia que todo o esforço dele, se contemplasse apenas uma única pessoa, esse esforço teria valido. Porque uma pessoa que ilumina, que acorda, ele tem potencial de despertar o planeta inteiro. Então, não é a quantidade, é a qualidade. Ainda que não houvesse uma só pessoa presencialmente, fisicamente, esses estudos deveriam ser proferidos. Recordamos-nos de uma certa ocasião, no período do carnaval, no dia que estava, era uma sexta-feira de carnaval, chovia torrencialmente, e eu fui a uma casa espírita fazer uma palestra. Chegando lá, sexta-feira de carnaval, chovendo torrencialmente, não tinha uma única pessoa na casa. Mas, não obstante, nós fizemos a palestra como nós tínhamos nos proposto a fazer, ainda que não houvesse absolutamente ninguém no plano físico. Então, nós não temos como dimensionar as amplitudes que um estudo desse pode alcançar e as consciências que podem ser atingidas. Então, para uma única consciência que seja sensibilizada, para essa consciência fez toda e absoluta diferença. É como a história do menino na beira da praia, depois de uma grande ressaca, que os peixes foram arremessados para fora, que ele fica pegando peixinhos por peixinhos e devolvendo ao mar, e que um senhor questiona que tinham milhares de peixes, milhares e milhares, que não fazia a menor diferença aqueles peixinhos que ele estava devolvendo para o mar. E que ele pega um único peixinho e diz: mas para esse aqui, que eu estou segurando e vou devolver ao mar, faz absoluta diferença. Então, nós temos sempre que ter também o compromisso, e eu digo nós, Consciência Grupo, Navidianos, de que esse trabalho, ele é um trabalho que pode não ser de ampla visibilidade, mas é de profunda penetrabilidade. Enquanto encontra um campo preparado, essa semente germina. Então, os trabalhadores ou servidores do plano da luz, eles têm que apenas fazer o que é necessário, sem se preocupar com resultados.
É como a parábola de Sananda Jesus do semeador. E o semeador saiu a semear. E ele lança semente para todos os lados. Parte das sementes cai em terra rígida, à beira do caminho, parte cai entre as pedras, parte cai entre os espinheiros, e só uma pequena parte cai em terreno fértil. Mas ele não se preocupa com isso, porque a obrigação dele é semear. Então ele não olha para onde a semente está se dirigindo. Ele só se preocupa com a qualidade da semente que está sendo oferecida. Em que tipo de terreno essa semente vai cair, não é preocupação daquele que semeia. E isso ocorre também conosco, navidianos, nessa proposta que temos de trabalhar tanto nos seres como nos serins. E por que fazemos esse preâmbulo antes de adentrar na compreensão do arcano de hoje? Porque esse arcano, ele é muito especial. Talvez esse arcano seja uma grande síntese de uma grande proposta única que foi trazida para a humanidade e não é inteiramente compreendida. Que é, sim, a possibilidade da cessação, ou seja, de interromper os ciclos de encarnações compulsórias e nos libertarmos do aprisionamento ao condicionamento material. Essa é a importância. Porque nós temos uma construção ideológica pelas tradições espirituais mais presentes aqui no Ocidente, de que estamos aprisionados por um jogo kármico, por um déficit kármico, e que somos obrigatoriamente levados a ciclos de reencarnações sucessivas sem visualizar a possibilidade de que isso possa ter um fim. É como se tivéssemos aprisionados num procedimento espiritual reencarnatório que exerce sobre nós um poder fatalista, determinista, do qual nós não podemos escapar. Mas essa não é a visão nem de Buda, do budismo, e nem mesmo da tradição védica. E nem das outras escolas, como o sufismo, o taoísmo. Por isso essa carta é tão importante. Porque ela também trabalha para quebrar certas cristalizações que nós trazemos. E certas percepções equivocadas, particularmente sobre o que seja o karma. E essa visão fatalista, como se Deus usasse o karma como uma força punitiva. Como se Deus punisse, castigasse através da lei do karma. E não é isso. Então, veja, é muito importante. Então, eu convido a todos nós que estejamos muito receptivos. E caso haja alguma pergunta, que ela realmente seja feita. É necessário que nós possamos construir uma compreensão desse processo. Então, o que significa Nirvana? Que não é a banda de rock, embora eu até goste bastante das músicas do Nirvana. E sei que a Claudinha também gosta. Mas não é. Né? Esse termo,
ele foi apropriado aqui no Ocidente, inclusive com desvios cognitivos. As pessoas empregam esse termo sem compreender o que exatamente significa. Nós buscarmos uma pesquisa sobre a etimologia do termo ajuda bastante. Porque etimologicamente o que significa nirvana? Há duas possibilidades, porque nirvana é uma palavra em sânscrito. Então há duas possibilidades. Nir significa supressão, término, anulação. Logo é uma partícula de negação. Vana, esse vá pode vir de vata. Vata em sânscrito é sopro. Por isso que o semideus regente do vento é chamado de vaio. Então, vata é sopro. E na significa, esse sufixo significa ação de. Então, seria literalmente a ação de suprimir o sopro. O que é a ação de suprimir o sopro? É deixar de retornar à vida orgânica, porque a vida orgânica ela é regida pela respiração, pelo sopro. Por isso que, até na tradição judaica, espírito também é chamado de sopro. Nefesh significa sopro, né? Então, é quanto o espírito sopra, ou seja, quanto há o processo da respiração. Então, seria uma alusão a um estado em que você sairia da vida orgânica física e entraria num estado consciencial que é imaterial, que não depende do suporte físico orgânico em planetas físicos, seja na Terra ou em qualquer outro ponto do universo. Isso fica claro? Porque é importante compreender isso, porque isso já explica muito. Então, essa é a primeira possibilidade. Nirvana. Negação, vá de vata, vento, sopro, e na quer dizer ação de cessar o sopro, ou de cessar o processo orgânico. O que não significa que você deixa de existir, significa que você transcende a existência material e entra no plano da vida, que é imaterial, que é consciência pura. Entendem o que quer dizer? Nesse caminho, nessa possibilidade de interpretação. Outra possibilidade que nós julgamos a mais valiosa ou que mais se aproxima desse processo, esse nirvana significa nir, que é justamente a negação ou a supressão, ou a cessação, né? o interromper, nir é uma partícula negativa, e vana significa acordoamento, ou amarrio, que é exatamente quando você tem um colar, por isso que a carta Buda está envolto num colar, quando você tem um colar, como esse que eu tenho no pescoço, para que esse colar exista, ele precisa de ter um fio que passa por dentro e amarra todas as contas. Porque se não existir o fio, não existe o colar. Existem contas soltas, contas perdidas, mas não existe a estrutura objetal de um colar. Então, é imprescindível que haja o fio para que haja o colar. Só que, ponto muito relevante, o fio não é visto.
o que é visto é apenas as contas. Porque o fio fica dentro das contas, passando por dentro das contas, unindo uma às outras, mas ele não é visível. Então você só vê as contas, mas não vê o fio. E o que é esse fio? Porque nirvana significa justamente nirvana, é desamarrar. Uma tradução seria desamarrar, ou desacordoar, tirar o cordão. Porque o que é esse fio? Esse fio é justamente o impulso kármico que nos ata às sucessivas vidas materiais. Então, uma existência vai sendo agregada a outra, formando um grande colar existencial com várias existências sucessivas, ou seja, dentro do processo da reencarnação. E esse fio invisível que não é visto é que mantém a união entre cada conta, sendo que cada conta representa uma existência, uma encarnação. Então, nirvana seria um estado de realização espiritual em que você não destrói as contas, você retira o fio. E quando você retira o fio, não tem mais como as contas se manterem, elas se desagregam. E esse fio é justamente esse princípio de ignorância que faz com que nós fiquemos aprisionados ao plano da materialidade. Para que nós possamos estar presos na constância da manifestação em mundos físicos, isso ocorre porque em nós persiste a ignorância. E temos que entender a ignorância, a avidya, não como nós entendemos dentro do contexto mais usual, que é ignorância ser ausência de conhecimento. Conhecimento livresco, conhecimento conceitual. Essa ignorância é muito específica. Essa ignorância significa você não conhecer o ser que você é. Então é uma ignorância ontológica, que se refere ao próprio ser. Eu não sei quem eu sou. Eu penso ser algo que eu não sou. E como eu fico apegado a um conceito de mim mesmo e a uma construção mental a respeito de mim mesmo, eu fico preso a essa materialidade. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? É muito importante essa compreensão. Então, nesse sentido, é Deus que nos obriga a uma reencarnação? Ou somos nós mesmos, com as nossas construções mentais, que plasmamos a realidade na qual nós vamos estar submetidos? Então, a chave da prisão está em nós. A mesma chave que nos aprisionou é a chave que nos liberta. Isso não depende de Deus, no sentido de um controle determinista. Depende da consciência. O dia que eu me conscientizo e realizo a natureza do meu ser, eu me liberto. Isso é nirvana. Eu posso até voltar aos mundos físicos com o propósito de serviço, que é o que fazem os bodhisattvas,
que são consciências que atingiram o nirvana e voltam para trabalhar para a libertação de outras consciências. Então, existem vários bodhisattvas presentes no planeta, no plano físico, que não precisariam estar encarnados. Nesse sentido, percebam isso. Todo mestre ascensionado passou pelo portal do Nirvana. Todo. Por quê? Porque ele ascensionou, ele não depende mais de retorno à matéria física, ao condicionamento físico. Ele vive num plano imaterial. Ainda, estendendo o raciocínio, aqueles que estão no plano astral, na literatura espírita nós vemos muito a presença do plano astral, de seres que estão no plano astral. Todas aquelas mensagens daqueles espíritos, André Luiz, todos eles são seres astralinos. Eles não passaram pelo portal do Nirvana. Tanto que eles se preparam para novas encarnações. E veja, como nós falamos de cidade, como cidades astrais como Nosso Lar, Nova Aliança, nós estamos falando de algo que está localizado num umbral. É um umbral fino, mas é umbral ainda. Porque umbral tem umbral grosso, médio e fino. Então, cidades como Nosso Lar, ela está num ponto de transição para outro plano, mas ainda preso ao plano astral, ou seja, ao umbral. Logo, seres como Emmanuel, André Luiz, são seres umbralinos. Entende? Claro que com grande esclarecimento, grande avanço de compreensão, mas ainda dentro de uma perspectiva humana condicionada e presos a um ciclo reencarnatório. Tanto que todos eles se preparam para retornar à Terra. Inclusive diz que Emmanuel já reencarnou, alguns dizem que o próprio Allan Kardec está reencarnado no Brasil e que está fazendo já um trabalho fora da doutrina espírita, o que parece ser verdade, viu? Então, tudo isso é porque ainda está preso, ou seja, ainda está ligado por esse cordão que não foi rompido. E aí podem alguns perguntar, mas Gaian, pare, tem algo aí que não encaixa. E o meu déficit kármico? E o meu karma acumulado? Eu não tenho que pagar esse karma? Vejam bem, se essa matemática estiver correta, toda vez que me dão uma oportunidade de eu pagar os meus débitos pela encarnação, eu encarno aqui nesse planeta, só que na mesma proporção que eu pago o que eu devia, eu acumulo mais débitos. Não é verdade? Às vezes acumula mais débito do que paga o que veio pagar. E aí aonde acaba essa conta? Isso não configura uma grande prisão? Parece que isso nunca tem fim. Por isso que nós temos que retificar a nossa compreensão do que seja o karma. Porque o karma não é um determinismo punitivo. O karma é um impulso condicional de condicionamentos que está presente em nossas mentes, consciências,
e que plasma a realidade que nós iremos viver. Todas as nossas emoções, nossos pensamentos constroem uma realidade. Então, karma é uma reação das ações prepostas. Então, quando eu permaneço no plano da ação, eu permaneço no plano kármico. Tanto que karma, literalmente, significa ação, só isso. Para a cultura védica, tem karma positivo e karma negativo. A Sueli é uma médica. A Sueli funda um hospital para cuidar só de doentes terminais, que sofram de câncer, para ter uma passagem humanizada. Ela está fazendo uma ação maravilhosa. Uma ação no bem. Mas é uma ação. Então, isso também gera karma. Um karma positivo. E que se ela fizer essa ação com certo nível de apego, ela tem que voltar ao plano físico para receber os méritos da sua ação. Mas ainda está dentro de um aprisionamento kármico, ainda que positivo. Entendem o que é o karma? Então, como você sai do ciclo kármico? É quando você compreende o desapego e age pelo não agir, ou seja, você age sem buscar resultado. É uma ação isenta. E a ação só pode ser isenta quando o ego é suprimido. Vocês entendem como tudo se encaixa? Aí toda a ação não gera reatividade. Por quê? Porque não existe o agente da ação. Se a ação existe sem haver o agente da ação, e o agente sempre é o ego, se o ego não está presente, não tem o agente da ação. Logo, a ação, ela se manifesta por si só. É aquilo que os budistas dizem, que eu seja apenas um bambu oco. Se Deus quiser, tiver um propósito, ele faz de mim uma flauta. Em sendo flauta, eu vou cantar uma canção ou transmitir uma música para o universo. Mas se não, que eu permaneça apenas como um bambu oco. Esse é o sentido do vazio, do sunyata. Quando eu me esvazio de mim mesmo, esse mim mesmo é o ego, e me torno um grande espaço onde o divino se manifesta. E quando eu migro do livre-arbítrio para o divino-arbítrio, no divino-arbítrio eu não gero karma. Vejam, nós estamos hoje fazendo um estudo que talvez seja uma grande síntese de um grande processo que muitos levam muito tempo para compreender. Então, quando eu corto esse fio, por isso que a imagem de Siddhartha Gautama, o Buda, ali está envolvido por um cordão, quanto nesse princípio do nirvana, como sendo cortar o amarrio, ou cortar aquilo que te prende, você desintegra os ciclos de reencarnação. Isso é libertação. Por isso que o nirvana é o portal para a libertação.
É o mesmo que a literatura védica chama de mukta, ou aquele que é liberto. Muktananda, ou seja, a felicidade de estar liberto. É moksha. Moksha é esse estado final. Lembra quando nós estudamos os Yoga Sutras de Patanjali? Todo aquele processo dos 8 passos é para chegar aonde? Em moksha, na libertação. Libertação de quê? Desse aprisionamento aos condicionamentos mentais e emocionais que te prendem ao plano físico. E quando nós estamos presos, atados ao plano físico, há sofrimento. Entendem? Mas Gayan, Sananda Jesus não falou disso. Como não falou? Leiam de novo o Evangelho por essa ótica e verão que ele está falando disso o tempo todo. Ele está falando o tempo todo. O grande problema que hoje nós temos dentro da tradição cristã ocidental, não o que Jesus disse, mas aquilo que as pessoas determinaram que Jesus teria dito. Ou seja, nós temos apenas uma interpretação que atende a certas ideologias específicas que, por vezes, querem colocar nas palavras de Jesus aquilo que ele não quis dizer. Então, não é o que Jesus disse, é o que nós ouvimos. Então, nirvana é esse processo de desatar os nós. E eu não dependo de ninguém para fazer isso. Eu só dependo de retificar a minha percepção, de remover essas sombras que não me permitem ver a luz. A maioria das pessoas que reencarnam, reencarnam porque querem, porque estão condicionadas, porque estão apegadas à materialidade, estão apegadas aos prazeres da matéria, estão apegadas aos sentimentos ou a pessoas que estão no plano da matéria. É como a história de um homem que procurou um mestre que morava no alto da montanha. Ele tinha muitos sofrimentos e não sabia como se libertar daqueles sofrimentos. E ele foi procurar o mestre que morava lá no alto da montanha. E chegou lá, ele encontrou o mestre abraçado a uma árvore. Ele já achou estranho. O que o mestre está fazendo abraçado numa árvore? Aí ele expôs a sua condição ao mestre, que ali estava para buscar o auxílio do mestre, porque ele tinha sofrimentos que ele já não mais suportava e que ele não sabia como se libertar desses sofrimentos. Aí o mestre, abraçado firmemente à árvore, disse: eu posso te ajudar sim. Espera só essa árvore me soltar que eu converso com você. Aí o homem falou: você está ficando louco? A árvore não está te segurando, é você que está se segurando a árvore. Aí o mestre abriu os braços, soltou da árvore e disse: ah, é? E o homem entendeu que, na verdade, era ele que estava se abraçando ao sofrimento e segurando as circunstâncias do sofrimento, e não o contrário. Bastava ele abrir os braços.
Analise os conflitos humanos. A maioria dos conflitos humanos, as pessoas querem permanecer no conflito. Seja por que sentimento for, querem. Alimentam aquilo, às vezes, a vida toda. Elas podiam simplesmente abrir os braços. Então, não é que nós estamos presos ao sofrimento. É nós que nos prendemos ao sofrimento. Entendem isso? Então, Nirvana é essa possibilidade de compreensão de que, sim, é possível o processo ascensional, porque o caminho budista é ascensional, não é horizontal evolutivo. E nós estamos muito condicionados por essa visão evolutiva. Evoluir aos poucos, cada encarnação eu subo um degrauzinho. Não é essa a mensagem dos instrutores planetários. Eles dizem: dê o salto. Dê o salto. Você pode. O processo ascensional está aberto para todos. Para todos. É simplesmente um estado de despertar. Você não precisa mudar o que você é. E nem mudar as circunstâncias da sua vida. Você só precisa ver, compreender, entender quem você é. Na hora que você percebe o ser divino que você é e se fixa na sua realidade divina, esse fio se dissolve. E aí o que acontece com as contas do cordão? Elas somem. Não tem como ter cordão se não tem o fio que os prende. E aí termina isso que é chamado de samsara, que é o ciclo de encarnações. Porque se não for assim, desculpe informar, mas nós vamos ficar reencarnando para a eternidade. Para a eternidade. Veja, hoje nós trouxemos um estudo que é bastante aprofundado. É um estudo para os navidianos. E aqui nós terminamos a exposição sobre o arcano e nos abrimos para aquilo que nos for possível responder. Lembrando que nesses momentos nós estamos amparados pelos instrutores planetários. Obrigada, Gaiane. Gratidão, Shiva Shambhu. Shiva Shambhu. Estão abertos. Quem quer fazer comentário, fazer alguma pergunta ao mestre? Se não levantar a mão, eu mesmo chamo. Vamos lá. Elias. Sueli. Por favor, Sueli. Mas você falou Elias, porque você chamou Elias, porque aqui eu não estou conseguindo ver todo mundo. Não, você chamou Não, Elias, pode né? falar, Sueli. Eu Tudo ia bem. chamar por imposição, mas Ah, pode tá. falar. Mais uma vez, gratidão. Eu quis falar porque eu não sei, eu vou ter que sair daqui a pouco. Me permita aí, me perdoem. Mas eu não podia deixar de ouvir, não. Ainda que eu saiba que tem gravação, mas é diferente estar presente, no meu entender, é diferente. Gaian, eu vou te dizer a você que foi assim, para mim, a primeira vez que eu ouvi foi a partir de você, né, nas partilhas anteriores, desde quando você começou, que eu comecei a acompanhar essa visão.
que você traz hoje numa síntese, né, em vista que você já tenha falado sobre isso já muitas vezes. E para mim foi muito libertador, porque eu vivia me questionando. Meu Deus, imagine você liberar a escada de Jacó. Você tem que adquirir todas aquelas virtudes, e aí você só chegando na virtude, e é como você disse, vai em volta, você vem nessa virtude que você vê nessa encarnação, aí mas comete tantos deslizes, que é aquelas histórias que eu ouvi muitas vezes, que mestres que foram mestres de orientar pessoas em encarnações passadas e deslizaram em outras, quer dizer, é como se tivesse um eterno vai e volta, um vai e volta. E eu me questionava assim, gente, como é que a gente atinge todas essas virtudes nas encarnações? Que são infináveis, não vai ter mais fim. E eu ficava nesse questionamento, quando você trouxe, eu não me lembro bem quando foi, né, se foi nos Mestres de Sabedoria, não me lembro. Eu lembro que quando você trouxe pela primeira vez, que eu vi, eu disse, isso faz sentido. Faz sentido. Só que ali, naquela época, olha o que é construção. Eu compreendi que não era esse o caminho, de fato, se você quiser, de fato, se libertar-se, e que, na realidade, é a identificação com o que você é. Aí já vem uma outra viagem. Como identificar-me com quem eu sou, de fato? Essa essência. Né? Você vem trazendo essas reflexões constantemente, e todo esse processo de harmonização que agora, inclusive, está sendo feito, eu acho que é um trabalho muito, eu diria, não vou usar a palavra completo, mas um integrado, para a gente fazer essa identificação com essa essência. Que às vezes a gente mesmo diz assim, poxa, eu sou Deus, mas como assim que eu não consigo sentir isso, né? Ah, eu sei que eu tenho uma essência, eu sou luz, mas trazer isso para uma questão de fato, no seu dia a dia, no seu cotidiano, não é uma coisa tão simples, inclusive, passa ainda pelo cognitivo para você começar a identificar. Eu sempre ouvi, e continuo, assim, percebendo pela sua fala de hoje, que o maior problema é o apego. É o apego. Eu sempre ouvi que o apego era uma das últimas virtudes, vícios, aliás, né? São vícios e virtudes. Foi um dos últimos vícios que, se o homem se eliminasse o apego, ele, pronto, não precisava de mais nada. Mas eu não consegui entender bem essa questão do apego, porque a gente fica presa ao apego a pessoas, apego a prazeres, apego a isso, quando na realidade o apego é muito além disso, né? Você desapegar até de tudo, né? Hoje mesmo o Shirley me passou uma mensagem e ela diz, eu pedi e joguei para o universo. Eu disse, exatamente. Se precisa, tudo bem. A gente está nessa encarnação, nessa existência, a gente precisa de questões ainda. Porém, tá, desapegue, faça o que você achei que tem que fazer, mas desapegue dos resultados. E essa questão de desapegar dos resultados, eu acho que é um dos grandes apegos. Porque se a gente faz bem a alguém e alguém lhe machuca, e você se sente machucado, você está pego ao resultado. Você queria que a pessoa fosse gratificada a você. Passei por isso essa semana, e para mim foi assim, eu já disse, Sueli, você está pegada ainda aqui, a pessoa reconheça que você ajudou. Ela fez uma grosseria comigo, né? Deu o que ela pode dar. Diga, você deu o que você podia dar, que é a sua ajuda, mas ela lhe deu de volta o que ela podia lhe dar, que é a grosseria. Então, qual é o problema? E por que você está chateada? Né? Porque eu fiquei, não vou mentir. Aí eu disse assim, gente, é isso, eu tenho que desapegar de resultados, que eu fico sempre trabalhando na questão de desapego de filho, desapego de bens materiais, desapego de prazeres que eu não vejo mais, né, sentido, mas são tantos, de fato, a manifestação do apego, que agora, com essa tua fala, que eu não tinha, né, eu fiquei de manhã assim, tentando fazer interpretação, né? Eu imaginei que as pérolas ali, as contas seriam as encarnações. Eu fiquei imaginando, poxa, isso aí deve ter atingido todas as encarnações, o ótimo delas, porque estão todas bonitinhas, arrumadinhas, mas agora você entende. E agora eu realmente não tinha me atinado para isso, né? Que esse fio a gente acaba ficando, de fato, preso. E eu percebo exatamente, né, nessa visão, por isso que eu tive uma época, Gaia, que agora
me recordando, eu tinha dois caminhos. Um era ir muito pela linha do esoterismo, teosofia, pererê, e o outro era do espiritismo. Na época, a pessoa que me mostrou esse lado, né, espiritual, que eu sou grata até hoje, que até desencarnou, foi André Luiz Peixinho, e ele disse: Sueli, você vai ter que se definir. Aí eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Eu disse: se tenho que definir, eu não posso caminhar concomitantemente, não. Ele fez: não. Eu realmente, apesar de todo o carinho que eu tenho com ele, que é um grande, foi um espírito assim dedicado, eu fui pelo caminho de cá. Eu disse: não, eu tenho umas coisas com o lado de cá, com as coisas que eu via da teosofia, né? E é assim, eu acho que a gente vai se apegando, mas tem uma hora que você tem que dizer assim: não, não tem lado, não tem lado A, lado B, lado C, não tem nada. Querida, é só gratidão. Eu não sei nem fazer pergunta. Eu só queria fazer o comentário e agradecer, porque essa de hoje foi mais uma para eu ficar na reflexão. Gente, você tem que tirar o fio. O fio é que é a questão que está te ligando. E encarnações, se tiver, tem. Se não tiver, está tudo certo também. Desapega do que vem. Até do que vem. Gratidão, gente. Isso, Eli, antes a Shirley determinou o Elias, e eu acho muito bom que seja o Elias, porque o Elias, inclusive, tem um histórico de trabalho dentro da doutrina espírita, e eu queria até que ele trouxesse isso, né, porque são reflexões sobre percepções que, a princípio, podem ser conflitantes, mas que não são. Então, vai ser muito interessante ouvir o testemunho do Elias, né, do nosso querido Elias, o homem que suporta as águas frias sem reclamar. Mas antes, me permita fazer um complemento da própria imagem da carta que acabou nós explorando pouco, justamente por causa do conteúdo que era muito profundo. Vejam que atrás de Buda e do cordão existe uma árvore, né? Essa árvore simboliza a árvore da vida, que não é a existência. As existências são representadas pelas contas do colar. A árvore da vida não tem a ver com a existência, embora o conjunto das existências construa a árvore da vida. Porque a vida é uma coisa, a existência é outra. Tanto que a vida é uma só. As existências é que são múltiplas. Mas quem fala assim, só existe uma vida, sem saber está falando corretamente. Porque de fato é uma só. Só tem uma vida. E ela não tem início e não tem fim. Nem início e nem tem fim. É até um ponto para o Elias, porque o Espiritismo fala que o espírito é criado. Pela visão védica, não tem criação de espírito. Porque espírito é o próprio Deus. Se Deus é incriado, a nossa essência também é incriada, é atemporal. Né? Então, essa árvore representa a árvore da vida. E prestem atenção que existe uma lua cheia por trás. Essa lua sempre acompanha a questão do budismo. Tanto que o grande festival de manifestação de Buda, que é o festival de Vesak, se dá na lua cheia de maio. Quer dizer, todo ano na lua cheia de maio tem um festival de Vesak, que é a lua cheia. Né? Por que a lua cheia? Porque a lua cheia representa a plenitude da reflexão do sol para nós. Né? Então, ela representa, dentro da tradição budista, que é uma representação diferente do que se apresenta na tradição védica, ela representa o estado consciencial pleno. Entende? Por isso que ela aparece. Por isso que, no mês de maio, a lua cheia do mês de maio é o festival de Vesak, onde se acredita que todos os Budas se abrem para todos aqueles que buscam. Então é isso, eu queria complementar, porque nós acabamos nem falando, né, sobre... E cessação, a carta chama cessação, porque é isso que significa nirvana, né, a cessação dos impulsos de manifestação encarnatória. Né? Então é isso, agora eu vou ouvir
deliciosamente o Elias, porque eu sei que ele tem muito para trazer. Eu vou começar com um exemplo que eu tive ontem, de uma vizinha, sobre o apego. Ela tem uma casa, vizinha minha, lá no meu negócio, e a casa fechada há mais de 5 anos, que ela foi morar com a filha, porque não poderia morar só. E eu disse para ela, por que você não aluga essa casa? Ela disse, onde eu vou botar minhas coisas? Eu digo, que coisa? Aí eu fui olhar, só tinha coisas que o irmão dela, quando vivo, catava e juntava nos quartos. Eu digo, mas Lúcio, você está deixando de fazer uma renda de R$ 500 por mês, dá para você fazer outra coisa. Mas ela, na esperança de ele reformar a casa e de voltar a morar na casa sozinha, que ela não vai ter mais condições, porque ela já tem malado de 70 e tem problemas nas articulações. Aí eu fiquei percebendo aquela questão, a questão o quanto nós somos apegados a coisas. É quando eu falo, né? Subir a montanha, vai tirando essas coisas. E, nesse sentido, do apego, o quanto a gente está apegado ainda à casa, a objetos. Isso foi que me deu a lição, ela me deu uma lição, nesse sentido de apego. Ainda tem pessoas que, mesmo desencarnadas, ainda continuam nesses ambientes de casa, que a gente chama de casa de assombração ou outras coisas. Na frente do meu negócio tem outro espaço, um rapaz que tinha terceira visão, ele disse para mim, ali tem 3 consciências que não saem daquela casa. Quer dizer, a questão do apego, mesmo estando no plano astral, ainda continua apegado a objetos. Aí, quando Ganha fala da necessidade de reencarnar. Mas, falando na doutrina espírita, essa questão da roda de Sansara, que nunca me entrou. Eu digo, a gente nunca mais vai sair dessa roda de Sansara. Que a roda de Sansara também está dentro da Matrix, também, né? Aí eu digo, quando é que a gente vai ter esse salto quântico, pelo menos para entender esse salto quântico, para sair dessa Matrix, de sair dessa roda de Sansara. E com essa explanação que o Ganha fez agora, aí sim, é que a gente percebe, tem essa percepção desse despertar e desse salto quântico no sentido vertical, né? Partindo para a ascensão e não saindo da evolução. É nesse sentido, Ganha. Gratidão. Gratidão, Elias, meu querido. É sempre muito bom te ouvir. Eu passo agora o retorno para a Shirley, que está conduzindo. Chile, eu sou... Shirley, seu som está desligado. Desculpe, meu microfone. Só lendo o chat aqui, gente. O Francisco Vitor estava dirigindo, mas está nos ouvindo. A Letícia estava a caminho de casa, já deve ter chego. Shirley, Francisco Vitor é a Maria Verônica, é a Verônica, né? A Você Maria conhece a Verônica? Verônica? Oh! É por causa do filho dela, é a Verônica. Tá. E então, justamente a Maria Verônica, ela falou, grande desafio esse desapego total, mas sigamos na fé e na esperança. Ok, isso foi os comentários no chat. Ninguém se habilitou. Então, Maria Luciane, você quer comentar alguma coisa, fazer algum questionamento, levantar alguma questão? Oi, boa noite. É um estudo profundo, não é? Um estudo profundo. E boa noite, Gaian. Eu fico também muito curiosa, assim, né? Porque como é dito aqui, né, que tem
toda uma egrégora celestial, cósmica, que acompanha nós, né? E aí, quando eu fico muito atenta a esse estudo aqui, né? Desde as sensações que se desenvolvem no meu corpo, né? Quando o Felipe começa a meditação, né? Porque quando ele faz a conexão, fazendo, eu desde a primeira vez me toca profundamente e eu sinto porque a oração eu conheço há muito tempo, mas com a força que é feita, né? Então tem uma emoção tão forte de dentro que eu permito que meu corpo chore, tranco, eu respiro, eu sinto uma satisfação muito grande desde a prece e também com a carta, né? Porque coincide exatamente com essa lua cheia que a gente está vivenciando, né? Que é dito 9/9/9. E assim, o meu nascimento é cheio de 9. Então eu fico observando muito essas sincronias, né, dentro de mim, o que vem, a carta, não é? Com a linguagem essa linguagem do Siddhartha Gautama. Então, assim, eu confesso que eu estou aqui trazendo para vocês, compartilhando com vocês o que ressona em mim, tá certo? O que ressona, que eu acho muito importante. Então, até para sair um pouco do que a gente tem, que toca a gente no Anahata, né? No chakra do cardio, porque até para mim, né, fica muito aqui na mente, mas eu deixei meu corpo, me deixei emocionar, me permitir, né? E a importância mesmo dos símbolos da carta, das pérolas, né? Porque tem essa pérola, essa grande pérola que é a lua, cheia no seu plenilúnio, e tem, né, todo esse cordão, né? Do mesmo jeito que a gente tem lua cheia todo mês, né? E o que é que significa todo esse estudo? Eu dou muito valor ao estudo astrológico dos astros, mas o que é o estudo aqui na Terra também, né? O planeta. E você vê que tem a árvore, né? A vida, né? Então, a existência, ele mesmo falou sobre isso. Vida e existência, né? Então, a gente existir e viver, né? Mas compreender. E aí, o que é que tem também, né, nesse mundo que a gente pode passar, como ele acha interessante, que eu já passei muito tempo em centro espírita, é lógico que eu aprendi muita coisa, mas só desencadeou melhor quando eu mergulhei no estudo védico. Mas eu prestei atenção em tudo, sabe, Gayan? Prestei atenção em tudo, mas quando você também trouxe a questão que a gente sempre está, mas tem o livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio para fazer A, B ou C, não é? Mas quando a gente passa a vibrar também, não é? E se lembrar e reconhecer que existe o divino arbítrio, não é? Então é uma decisão muito íntima, né? Uma decisão muito íntima. Ah, tudo bem que eu tenho livre-arbítrio aqui, mas eu preciso me preparar. Ah, tenho divino-arbítrio, mas eu estou preparada? Sim, vou me preparar. Como foi dito antes, né? Senão se você fica só em que dimensão eu quero agir, em que dimensão eu quero atuar, né? Então, eu fiquei prestando atenção muito, gosto muito porque você vai separando, vai explicando, né? Unir
o Van e o Na. E tem a história da banda que você falou. Sim, eles, independente se as pessoas que assistiram os shows dele, né, e tudo mais, mesmo sem entender o que é que significa Nirvana, a gente sabe que é uma coisa muito maravilhosa. E eu sinto que aquilo ali vai impactando também, né, e despertar. Quantas e quantas pessoas, não é, até colocou esse nome nos seus filhos, né? E aí acaba muitos, como você falou, a parábola do semeador. Ele ali também estava semeando, né? Quando ele colocou o nome da banda. Agora, como é que impactou esse nome em cada um, né? De cada um ir lá e pesquisar, saber o que é, o que significa, né? O mesmo sem ir, o que é que repercutiu, né? O fonema, né? Um mantra, não deixa, é um mantra também, né? Então, o que eu quero dizer é que eu estou muito agradecida com esse estudo de hoje, é profundo. Então, é como, para mim também é como se eu tivesse vindo a primeira vez, sabe? Embora eu já tenha lido um pouco sobre cada coisa, sobre cada substantivo, sobre cada coisa que foi falada. A questão do vata, né? O var, vata, sopro, né? Encontrar um dosha aqui dentro. Então, eu estou muito feliz pelo estudo de hoje. Eu não tenho perguntas, eu só tenho reflexões, tá certo? Gratidão. Eu nem ia falar, viu, Cláudio? Nem ia falar, mas você provocou. Gratidão. Gratidão, obrigada, amiga do céu. Aí nós estamos nós estamos a 2 minutos para o nosso encerramento. Claudinho vai fazer. Sim, Maria Luciana. Você levantou a mão, Maria? Gaian, quer comentar alguma coisa? Não, podemos partir para a Claudinha, né? Para ela fazer o nosso encerramento. Só um comentário que vi no chat, a Letícia disse que chorou muito durante a música. Ah, cadê a Leti? Cadê a Letícia? Ela está no chat aqui, só. Ah, ela ali. Ah, que lindinha. Oh, Letícia, saudades, viu? Saiba que você é muito querida por todos. Felipe? Bom, eu só queria trazer um comentário, assim, o quanto a gente desiste da gente, de nós mesmos, de nos encontrar pelas próprias religiões que deveriam, de alguma maneira, mostrar esse caminho, a gente desiste, porque é tanto empecilho, é tanta culpa, é tanta... E quanto isso está enraizado, né? E como é difícil, e agradeço ao Gaian por trazer esse conhecimento, se conectar esse conhecimento e trazer com tanta leveza, com tanto esclarecimento, né? Porque outra coisa assim, o quão barulhento é a nossa vida, e às vezes a gente fica também colocando empecilhos. Puxa, eu deveria ser solitário, eu deveria ser um andarilho, eu deveria subir uma montanha, eu deveria estar num lugar totalmente isolado. E na verdade, não, tu pode estar onde tu estiver e estar conectado com o teu divino arbítrio, né? E quanto isso é nos tirado, eu digo que é tirado essa oportunidade, né, de perceber isso, de nos conectar com a gente mesmo. Então, é só realmente essa reflexão do que o Gaia trouxe e agradecer a ele pela, pela disponibilidade dele, né, sempre de estar, de alguma maneira, trazendo esses esclarecimentos. Obrigado, Gaia.
Obrigada, Felipe. Obrigada a todos. Claudinha, por favor. Boa noite. Todos estão me ouvindo bem? Então, chegamos à cessação, mas da reunião e também de muitas coisas que precisamos nos libertar, né? Muitas vezes, quando a gente está com um colar, às vezes ele rompe. Por que que ele rompeu? Porque nós não tivemos a atenção devida, esbarramos em alguma coisa e ele quebra, e as continhas vão para o chão. E aí a gente começa, cata todas as continhas e começa a colocar no fio novamente. Então, é a cessação. Quando a gente precisa parar para terminar muitas coisas que não estão fazendo sentido. Então, a gente vai colocar essas pedras, deixando nossas paixões para trás, nossas ilusões, e colocando a realidade do ser que somos. Eu fiquei encantada quando eu olhei para essa carta hoje, porque ela me trouxe, eu até escrevi para a Gaiana, que ela me remete paz, recomeço, iluminação, eu comigo, silêncio e tantas outras coisas. Tudo isso eu senti hoje e passei o dia vibrando tudo em mim hoje. Essa paz que a gente tanto busca, que a gente tanto procura, ela não está em lugar nenhum, ela não é palpável. A gente encontra quando a gente silencia, quando a gente fica envolto desse cordão, desse colar. E eu olhei também, Gaiane, pelas minhas contas aqui, esse colar tem 27 contas. E o 27, né? O resultado dele é um 9. Né? Então, 9 é recomeço, é transformação. Então, estejamos todos com esse grande ensinamento de hoje, renovando o nosso colar da nossa vida. Eu, como Vata, sou um sopro, estou aqui soprando para a minha vida e para a vida de todo mundo. A paz, essa iluminação, essa tranquilidade, a sabedoria, que estejamos todos envoltos de tudo isso, que é uma grandeza, que é Deus, e tenhamos uma boa noite. E a nossa próxima quarta-feira vai ser maravilhosa. Amanhã, quem puder estar na terceira visão. Sexta-feira, quem puder também estar nos nossos estudos. Maravilhoso. Gratidão infinita por esse momento de hoje, por estarmos aqui todos reunidos no amor. Gratidão, gratidão, gratidão.